Fala galera, a gente está começando o terceiro SEGcast hoje aqui no Conte em Rio de Cabo Frio. Agora com a Michele, presidente Samir e Roberval. E a gente vai falar aqui de gestão contábil, contabilidade para turismo e escritório autossuficiente. Vou começar pela dama? Vou começar pela dama, né? Por favor. Michele, começa com você se apresentando, falando um pouquinho sobre a tua carreira e principalmente da tua experiência no primeiro evento aqui no Rio e no SEGcast. Primeiro que eu já quero morar no Rio, né? Isso conta, né? Por favor. Bom, eu sou a Michele Mello. Eu já estou nessa área contábil tem mais de 10 anos. Não façam o cálculo da idade, que eu estou jovem ainda, por favor. Começou cedo. Comecei cedo. Me obrigaram lá, colocaram lá. Bom, então eu sou especialista na área fiscal e tive que aprender a fazer gestão contábil. Ou seja, caí de paraquedas. E muitas pessoas têm um pouco de preconceito, né? Poxa, eu me tornei especialista fiscal durante muitos anos, tantos cursos, treinamentos, e aí do nada você tem que virar uma gestora contábil para sua equipe ir para frente. Meu sócio, ele é especialista fiscal, então, ou seja, eu tive que aprender outra área, que é a gestão contábil. E, atrelado a isso, a gente traz, então, os negócios autogerenciáveis, aquele você dar o seu sangue pela sua equipe e você produzir ainda mais. Bom, evento no Rio, não tenho nem palavras para dizer, o Rio é maravilhoso, né? O Rio é sensacional. Agradecer também o convite do pessoal do SEG para participar do podcast, representar as mulheres aqui na parte de gestão contábil, estar ao lado desses grandes caras aqui, profissionais do mercado contábil também. E se você ainda não me segue no Instagram, por favor, a Michele Mello, com 2 L's, Michele Mello, porque minha mãe é metida, tá, gente? É isso. Samir. Eu queria dizer primeiro que é uma satisfação de estar com vocês aqui. Já é a segunda vez que eu estou junto com a SEG, falando um pouquinho da minha trajetória. Então, eu me chamo Samir, sou presidente, atual presidente do CRC do Rio de Janeiro. Por formação, contador, advogado e administrador de empresas. Hoje atuo em nome do CRC do Rio de Janeiro na junta de vogais da junta comercial. E sou empresário contábil também, empresa familiar já com 55 anos de existência. Estou aqui para a gente poder dividir um pouquinho, tentar disseminar, contribuir com a experiência que a gente tem, tanto tempo de atuação profissional, para que a gente possa dar um encaminhamento, facilitar a vida de quem quer empreender na contabilidade, né? Samir, antes de passar para o Roberval, o que você achou dessa inovação aqui que a gente trouxe para o evento? Um podcast dentro do evento. Na verdade, o CRC do Rio de Janeiro já vem inovando em alguns pontos, né? O primeiro deles foi a gente ter coragem de multiplicar os eventos que o Conselho promove, né? Via de regra, os CRCs eles só fazem um evento a cada 2 anos, que são as convenções ou congressos estaduais, e o CRC do Rio faz agora 7 eventos por ano, né? São 5 congressos regionais, 1 congresso estadual e um encontro de estudantes, um encontro de jovens, lideranças. Quando vocês colocaram na mesa a oportunidade da gente trazer um podcast para dentro do evento, eu recebi com muito bons olhos, porque eu acho que hoje avança e evolui quem tem o dom e o domínio da arte de se bem comunicar. Se você consegue se comunicar bem com as pessoas, se você consegue criar conexão com as pessoas, você tende a ser bem-sucedido. Então, a gente tem que potencializar a comunicação, a gente tem que incentivar as pessoas a se comunicar melhor, a se colocar à disposição das redes sociais para levar essa oportunidade de quem está longe de você conhecer o seu trabalho e o seu potencial. E é isso, tomara que isso vire regra, que outros estados copiem e que a gente possa verdadeiramente entregar potencial para quem quer atuar no nosso segmento. Roberval. Sou Roberval Júnior, né? Sou empresário contábil há pouco tempo, mas trabalho na contabilidade há mais de 15 anos, né? A contabilidade me escolheu. Eu tive a oportunidade de participar de um escritório em 2009, né? Onde eu fui um mero auxiliar com o departamento pessoal, né? E, que nem a colega falou, mudar essa chave de departamento pessoal para gerir escritório é muito difícil. A gente tem uma dificuldade imensa porque são tantos problemas ao mesmo tempo, o dia todo é problema. Então,
quando a gente chega num patamar de você poder passar um pouco do seu conhecimento, é muito gratificante, né? O conselho, ele me deu uma oportunidade que, assim, eu agradeço eternamente, né? Samir, um dia foi quando você foi ter a gente estava na questão lá na casa da Ivonete, lembra? E você me convidou, falou assim, você gostaria de participar para ser um delegado? Né? Eu falei assim, se candidata, vamos ver, né, se a gente consegue fazer a seleção e a gente colocar como você delegado de Búzios. Naquela época eu ficava imaginando, porque a gente estava conversando, eu, você e Monique, né? Verdade. E a gente, assim, eu e Monique, a gente estudou junto, terminamos a faculdade junto. Para nós foi um momento muito especial, né? Então, assim, a gente ser reconhecido como empresários perante o conselho é muito gratificante, gente. Hoje eu tenho a agradecer muito esses dois são professores mesmo. Faço a mentoria com o Rafael, estou tentando sugar um pouquinho dele ali, né? Mas é muito gostoso estar participando aqui do SEGcast. Gostei muito de ser convidado. E aqui vamos falar um pouquinho sobre as nossas trajetórias, né? Shelly, como é que você está fazendo lá? Como é que você faz para gerir o teu negócio? Você está aqui. Como é que você faz? Como é que você realiza? Como é que você pega o teu time, motiva ele para você poder vir palestrar aqui no Rio de Janeiro, passear no final de semana? Jogar futevôlei, Jogar futevôlei. 4 horas da tarde, né? O pessoal só vê esse nosso lado, né? Ah, nossa, 4 horas da tarde tá postando no Instagram que tá jogando futevôlei. Mas tudo isso acontece porque a gente tem um negócio que é autossustentável também. Ou seja, eu pego a minha equipe, eu faço eles entenderem. Poxa, juntos nós somos melhores, sempre. Né? Não tem como eu pegar uma equipe ali e colocar eles sobre a minha coordenação diretamente 24 horas por dia. Eles têm que ter o seu lado responsável. Ou seja, o meu setor, eu que cuido, eu que vou ter as minhas cobranças. Lá no escritório, graças a Deus, a gente não precisa ficar muito em cima deles, porque eles já entenderam que cada um tem o seu lado, o seu setor, e a gente tem que cuidar daquilo ali. Até mesmo para que eles possam crescer. Se a gente está buscando sócios, né, hoje os escritórios de contabilidade, a gente trabalha muito com essa parte de trazer a nossa equipe para a nossa sociedade, fazer com que eles também prosperem, porque não adianta só a gente prosperar e eles também não, né? Eles acabam não querendo trabalhar tanto mais. Então, para isso, é muito importante que a gente auxilie a nossa equipe para que eles entendam. Então, lá no escritório a gente sempre conversa, toda sexta-feira a gente faz um cafezão da manhã, a gente conversa, poxa, como que está o negócio, como que está o sistema. Antes, eu gostava de saber de tudo. A empresa que contratou um funcionário queria saber. Então, estava no departamento pessoal, contábil, folha, era assim, fiscal, tudo, o dia inteiro. Tava ficando louca, não conseguia nem ter tempo para mim. E aí eu dava aula na faculdade, mentoria para contador, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Comecei a ficar doente. E aí eu chamei eles e falei, vamos separar? Ó, você consegue ficar responsável pelo departamento pessoal? Eu não vou querer mais saber quem entrou hoje, mas no final de semana, poxa, aconteceu alguma coisa importante que eu preciso saber. Pega eu converso com o cliente sobre algum assunto, porque problemas acontecem. O dia inteiro. Né, o dia inteiro. Então a gente está aqui, mas o celular está tocando. Isso é uma coisa importante da gente dizer pro pessoal, porque eles acham que a gente está aqui, mas o nosso telefone não toca, né? O escritório não manda mensagem pra gente, não. Tem a equipe, mas o nosso celular ainda toca, a gente ainda precisa resolver alguns problemas diariamente, o tempo todo. Só que é muito bom também a gente saber que o cliente ele vem atrás da gente, que quer falar com a gente. Mas a nossa equipe, ela também tem que entender o lado que eles têm, a importância que eles têm dentro do nosso negócio. Para que quando a gente possa vir aqui, trazer conhecimento, levar o que o pessoal está falando ali fora, palestras incríveis, levar para eles, compartilhar, e a gente vai crescer, continuar crescendo juntos. Então, isso é importante. Eu acho que uma habilidade que ela precisou construir, e eu também precisei construir, é a da delegação, né? A gente, quando é dono, a gente tem aquilo como um filho, a gente quer cuidar, a gente quer estar ciente de tudo, a gente quer cobrir todas as ações que os nossos funcionários desenvolvem. E quando você chega num nível em que o teu tempo ele é escasso e aí você precisa começar a escolher para onde você quer caminhar, em que sentido você quer se desenvolver profissionalmente, você precisa trabalhar internamente essa capacidade de delegar, de confiar no outro. Exato. Que o outro vai conseguir desenvolver aquela atividade com responsabilidade em nome de um coletivo, que é a tua equipe de trabalho, né? Para você entregar o melhor serviço para o seu cliente. Esse foi um desafio para mim também, acho que o maior de todos. Eu controlava todo o societário e o atendimento da minha empresa
E para poder se tornar presidente do CRC e vogal da junta comercial, eu precisei delegar. Então, hoje o societário já não passa mais pela minha mão. Os contratos não sou eu mais que desenvolvo, não faço mais os licenciamentos das empresas. Mas consigo dormir tranquilo, porque construí uma equipe, nesse caso do societário, 3 pessoas, que eu capacitei. Depois dei a educação continuada a eles, sempre busquei novos cursos, e até o Incompany, levei eles até a junta comercial para testar novos sistemas que a junta comercial do Rio queria colocar em prática, ou seja, trouxe eles como parte importante de uma construção, de uma capacitação técnica que eles vão levar para a vida. Eu falo para eles, quando vocês buscam conhecimento, vocês vão usar esse conhecimento em favor da minha organização, da nossa empresa. Mas o dia que vocês forem embora, ninguém toma o conhecimento de vocês. Vocês vão continuar sendo capazes de desenvolver essa atividade onde quer que vocês estejam. Então, se vocês vencerem o desafio de delegar, né, confiar no outro, eu acho que metade do caminho já foi percorrido. Eu tive essa situação que vocês estão mencionando. Quando eu montei o escritório, eu tinha um colega de trabalho na outra equipe, né? E surgiu a oportunidade de a gente trabalhar junto. Ele está comigo há 5 anos, para você ter ideia. Ele é um braço direito que a gente tem dentro do escritório, pelo menos para mim. Bom, depois eu contratei uma outra pessoa para o fiscal. Hoje ela é responsável todinha pelo fiscal. Nem olho às vezes. Depois uma equipe para o contábil, né? Porque para tentar passar as informações para eles resolverem. Se a gente fica segurando tudo em cima da gente, a gente não consegue atender. A gente não consegue dar atenção para o cliente. Eu fiquei hoje mais na questão da relação com o cliente do que o operacional, né? E mesmo assim, durante o evento, o celular não para, né? Eu tive de resolver alguns problemas hoje, porque eu trouxe toda a equipe, o escritório está fechado, aí então, eu não estou conseguindo falar. A gente tenta resolver daqui. Mas são situações que o dia a dia se mostrou que eles têm capacidade. Se a gente não delega, se a gente fica querendo segurar, a gente acaba não conseguindo fazer o serviço. Vocês veem que a operação ela funciona, né? Desde que você deixe ele fazer, né? Você contrata pessoas que são responsáveis, que têm a responsabilidade de entregar o produto. Eu não fico em cima, eu não olho, eu simplesmente hoje eu deixei eles, olha, vocês fazem o horário que vocês querem. Um da equipe permanece no horário comercial, mas você faz o horário que você quer. Tem funcionários que começam às 6h30, sai 4h30. Tem funcionários que começam às 8, sai 6. Eles que decidem. É qualidade de vida para o colaborador também, eles, né? que decidem. Eles malham, eles têm horário para eles fazerem as coisas deles. Viu? Mas Só ouvir isso aí vai sentir uma facada aqui no peito. Porque tem muita gente que trabalha com. Não, tem que ser assim, não sai dessa forma ali de. Pô, é básico. Eu tento fazer de uma forma que seja o mais prático para eles. Porque eles entregam. O que eu quero é o serviço pronto, né? Eu tento colocar isso no dia a dia. Tem coisas que a gente tem que ser um pouco mais enérgico, tem que conversar um pouco mais forte, mas o intuito é sempre fazer com que eles interagem entre eles. E eles se cobram mais do que eu cobro deles. Esse que é o legal quando você encontra uma equipe maneira para você trabalhar. E eu tenho muito orgulho da minha equipe por esse motivo. É uma equipe pequena, mas é uma equipe que entrega muito resultado. O que você falou é muito importante. No meu escritório, a gente, na pandemia, virou 100% home office, né? E depois eu só voltei com gerente e supervisor. O operacional nunca mais volta. Só que assim, o que é legal? Antes da pandemia, eu planejava isso. Eu falava assim, pô, a gente tem muito cliente em shopping. Então, se a gente conseguir fazer um horário de 8 às 9 da noite, ia ser legal. Porque cada um de nós, a gente tem um organismo e a gente tem um estilo de vida. Então, você pode mandar muito bem de manhã e gostar de sair mais cedo. Eu posso, querer dormir até mais tarde, chegar mais tarde e sair mais tarde à noite. Sim. Então, você adapta a tua empresa, acho que sai todo mundo bem e no final ainda você atende até 9 horas da noite. Pô, eu posso marcar uma reunião 8 horas da noite no meu escritório que vai ter gente lá. Então, na pandemia a gente fez isso. E eu penso igual a você. A galera que está em casa, cara, a gente fez um acordo com eles de trabalho. Não tô nem aí, cara. Se ele tá buscando filho no colégio, ele tem que entregar. Ele tem que entregar. Entregar, você vai fazer final de semana, você vai fazer de noite, tem que entregar. E outra coisa legal que vocês falaram, que eu também penso, a mentalidade do cara que trabalha na empresa
Você tem que trabalhar ela. O cara às vezes fala assim, Exato. não, eu trabalho pro Samir. Eu trabalho para Não, bicho. Você trabalha para você. Porque tudo que você está construindo, quando você trabalha bem, você acostuma a entregar o teu melhor, isso se torna um hábito. E esse hábito não vai ficar para a empresa, esse hábito vai ficar para a tua vida. Tudo que você Cresce faz na muito, tua né? vida, você vai entregar o melhor. Então, um hábito que você tem que entender que você trabalha para você, não para mim, para ele. Você trabalha para você. E outra coisa legal é o cara, dorme 8, trabalha 8 e vive teoricamente 8, porque tem uns que levam 4 para ir voltar pro trabalho, né? Então, o cara vive 8 horas lá no trabalho. Então, o que a gente tenta fazer? Cara, aqui é tua casa. Então, aqui, a empresa não é minha, a empresa é nossa, a empresa é tua, você vive aqui. Você tem que ter um ambiente aqui onde você se sinta bem, porque o cara que se sente bem, ele produz mais, é natural. Então, assim, hoje, eu acho que para você ter um time bom, que acho que é o desafio de todo mundo, a gente contrata gente. No final do dia, quem entrega o trabalho, por mais que você robotize e gere tecnologia, tem a parte humana ali na operação. E a parte que erra. Exatamente. É a parte Da que erra. multa. Existe muitos riscos na nossa profissão. É a parte que O erra. dia inteiro é risco. A parte que erra, porque o cara vai estar mal um dia, brigou com a esposa, o pai está doente, a mãe está doente, o filho está no hospital, tem um parente internado, ele vai estar mal, então ele vai errar. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem são as pessoas. Porque tecnologia, cara, todo dia tem produto, você testa e coloca. Agora, para operacionalizar todo esse ecossistema, são gente, é pessoas, cara. É uma mudança de mentalidade muito grande, né? Como eu já estou há 30 anos dentro de uma empresa contábil, participo de associações de contabilidade há muito tempo, por exemplo, o modelo de gestão dos escritórios mais antigos, parecia que você estava numa prisão. Você não pode mexer no celular, a bolsa tem que ficar guardada no armário. Trabalhei em lugares assim. E tem muitos escritórios A assim a ainda. tela virada pro supervisor, pro gerente saber em que site você está entrando, de que forma você... Ali. Nossa, Internet bloqueada para um monte de site. Aí agora você vira a chave onde a pessoa ela tem que ser responsável, comprometida, engajada com o propósito, ela precisa se sentir parte do processo, ela precisa entender que a engrenagem que ela representa dentro do todo faz aquela máquina girar. E se ela não for comprometida, responsável e dedicada para que o resultado aconteça, tudo para. Então, isso é que eu acho mais encantador de tudo isso que aconteceu até agora. A gente sai de uma gestão coercitiva, autoritária, impositiva, para algo que sensibiliza, que engaja e que compromete, muitas das vezes naturalmente. Né? E aí todo mundo evolui. A gente sobe um degrau nas relações, né? Nas relações de trabalho, nas relações de negócio. Então, acho que a gente está num caminho bastante importante. As pessoas crescem, né? Porque se você só vai lá e cobra, e as pessoas não têm o tempo de crescer. Se ela tem uma obrigação com a empresa ali, poxa, eu tenho que fazer melhor por mim também. Porque, consequentemente, ela vai se destacar mais e a empresa vai remunerar melhor também. Então, eu vou crescer mais, eu vou aprender mais com isso. Se eu atender melhor o cliente, meu cliente vai falar bem de mim e, consequentemente, meu patrão vai ver. Porque ainda existe um pouco assim o patrão, o chefe, né? É difícil a gente mudar um pouco o pensamento da galera. Mas eles estão crescendo, eu vejo que as pessoas elas estão evoluindo muito com essa responsabilidade que é imposto a eles. Porque, claro, a gente trabalha numa empresa onde tem multas, né? Tem todos os dias, a gente corre muito risco. E a autorresponsabilidade dos setores em deixar, poxa, tá na sua casa, meu filho, eu tenho funcionário que tem filho, ela fala, nossa, hoje eu vou ter que atrasar, e ela tenta assim, explicar tudo, eu falei, tá tudo bem, você entregando, tá ótimo. Você vai ficar depois, você vai vir outro dia, se você tá entregando, tá tudo bem, eu não desconto. Precisa ir no médico, precisa tirar uma carteira, minha funcionária para tirar a carteira, eu falei, tá tranquilo. Mas o resultado tem que ser entregue. Né? Até porque é uma empresa, a gente também convive com isso. E a parte de delegar, que a gente fala que é muito difícil, e que o que eu ouço muito nos contadores ainda é delegar. Porque é difícil para a gente soltar, né? Soltar um pouquinho, só que tem que treinar. Como você falou, eu sentei, treinei a legalização do jeito que eu fazia. Hoje pode ser que a gente já nem sabe mais como é que está o processo ali. Mas no começo, eu ensinei. A gente tem que sentar e ensinar a galera. Porque senão, a gente tem a mania muito de querer que o outro faça,
mas a gente não quer falar como ele faz. Isso serve também para relacionamento, né? A gente espera tanto do marido, namorado, tudo. O que você entrega de volta, né? E aí você fala assim, não, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes ele nem sabe o seu gosto. O funcionário, às vezes, ele não sabe como você quer que ele faça. E aí você sentar com ele e falar assim, olha, esse é o caminho. Se você fizer de outro jeito, mas chegar nesse caminho, beleza. A partir daí, ele vai buscar atualizações, ele sempre vai entregar. Só que é importantíssimo, nesse primeiro momento, a gente sentar, explicar, ensinar, e aí a delegação ela começa a ir assim aos poucos também. É difícil chegar lá hoje, pá. Né? É um relacionamento que você constrói, né? Eu acho que algo que mudou também nessas relações de trabalho dentro do nosso segmento é a possibilidade que o colaborador vê de evoluir profissionalmente, né? Quantas pessoas vocês conhecem que começaram como auxiliares de contabilidade e ficam 30 anos na mesma posição, né? Como você vai engajar, comprometer ou sensibilizar uma pessoa dessa? Agora, quando você constrói um plano de cargos e salários, onde ele vê progressão, quantos escritórios de contabilidade hoje recebem com muita tranquilidade a assunção de um colaborador, a sócio, a diretor? Então, ele se sente dono do negócio também, né? E se você constrói essa modelagem de uma maneira eficiente, você dá mais para o colaborador, mas você recebe muito mais do que você dá. Né? Verdade. Essa estrutura precisa estar desenhada e isso precisa estar dentro de você também. Aquele negócio não é seu, é de todo mundo que está dentro daquela estrutura. Né? E a partir do momento que você remunera melhor e reconhece talentos, pode ter certeza que essas pessoas vão produzir uma riqueza muito maior do que se eles estivessem só controlados como se funcionários fossem. Eu acho que esse raciocínio precisa ser desenvolvido também. Para você ter ideia, dentro do meu escritório, eu tenho uma situação que eu tenho um grupo de projetos que está eu mais funcionários. A gente resolve as situações para depois levar para os sócios, entendeu? Eu deixei eles mais à frente de possibilidades do que eu mesmo, né? Às vezes eu levo uma ideia, eu encho eles de ideia de noite, então madrugada, na hora que acorda é a hora que as ideias fluem, né? No dia seguinte tem um monte de mensagem que a gente discute, né? E é engraçado que a gente discute entre nós ali, né, desse grupo, né? Para que a gente possa ver se aquilo dali é viável, se aquilo dali realmente vai trazer resultados. E eles realmente agarram aquelas ideias, mas porque a gente dá essa autonomia. Isso é realmente algo interessante de ver funcionando, né? Eu não sei como é que funciona em todos os escritórios, se é só simplesmente, olha, o chefe determina o que quer fazer, mas eu estou vendo que isso está mudando a visão do meu escritório, né? Eu acho que seria interessante as empresas darem essas autonomias para os funcionários, porque é aquela situação, os projetos eles não vão sair só da minha cabeça. Às vezes precisa dela, dele, e assim vai, né? Depois que funciona a situação, as coisas fluem muito melhores. E eles agarrando a ideia é muito mais fácil do que eu impondo uma ideia para eles. Eu acho que essa é uma chave que as empresas necessitam. É o sentimento de construção, ele faz parte do processo. Exatamente. É muito legal quando isso funciona, cara. O mais legal é que tudo tem um perfil, né? Existe o perfil de colaborador. Sim. Então, isso pra gente que é gestor é uma parte muito difícil a gente conseguir enxergar. É um trabalho que é de formiguinha. Então, às vezes, a gente erra muito de contratar uma pessoa, fala, poxa, essa pessoa vai se dar bem nessa área. E aí você vai lá, treina, passa os 3 meses de experiência e você vê que essa pessoa não vai se dar bem naquele setor. E aí você pensa, será que eu mando embora ou eu tento remanejar para outra área? Essa parte que você falou é bacana, de você discutir com eles ali mesmo em um grupo. Só que a gente também tem que entender, como gestor, olhar o outro lado da situação, que tem pessoas que vão ficar no operacional a vida inteira. Elas querem ficar ali, elas não querem se tornar sócios, porque tem responsabilidade. Traço de personalidade dele, né? Exatamente. Cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu perfil comportamental. E a parte do gestor contábil em analisar isso, conseguir olhar isso, é um desafio diariamente. Por isso que eu falo, o gestor ele não fica só no operacional, ele não dá para ficar só ali atrás do computador, ele tem que buscar outras áreas, até para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso e conseguir definir o perfil comportamental de cada colaborador da nossa equipe. Até para poder conseguir colocar cada um na sua função e a equipe continuar prosperando, o escritório continuar crescendo. Isso é importante. Principalmente a questão de remunerações, né? Porque essas pessoas que você está colocando aí, que querem ter posições de liderança, não podem ganhar o mesmo que aquele que vai eternamente ter o operacional.
Tem que ter uma distinção esses dois profissionais. Exato. Você acha? Eu penso assim, a gente valoriza tanto o cara que tem característica de liderança como o que tem característica operacional. Porque, Sim. por exemplo, Precisamos dos dois. para eu estar aqui, eu tenho que ter uma gerente operacional muito boa, cara. Ela não se relaciona com ninguém. Ela não exerce uma liderança, mas ela, cara, é você ter a certeza de que você vai dormir tranquilo. Ela tem capacidade de entrega. Isso Né? aqui vai Exatamente. acontecer, que ela vai fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que o gerente operacional, por mais que ele não exerça uma liderança, Sim. ele tem que ser valorizado. E assim, acho também que o cara querer ser operacional, o perfil dele. Tá tudo bem, ó, eu quero tocar aqui, fazer minha contabilidade aqui, me concentrar e legal. Só que quem não pode ser assim, somos nós. Se você é um empresário contábil, você tem que saber o time certinho para você largar o operacional. Porque se você ficar aqui no operacional, você não vai vender, você não vai se relacionar com o cliente, você não vai trazer novos negócios, você não vai ver oportunidades. Você vê o negócio assim, ó. Você tem que ver o negócio de cima. Então, o que eu percebo, que muito empresário contábil, ele por vaidade, ele se acha perfeito, ele não quer delegar, ele acaba ficando dentro do operacional e não consegue crescer. E aí, na verdade, aí o que acontece? Vou te dar um exemplo. Se você me perguntar qual foi a última vez que eu entrei no sistema contábil, eu juro para você que eu não sei te responder. E não tem nenhuma Vergonha, Não né? é de falar demérito, isso, não é né? demérito, não. dizer para você que eu não tenho nem instalado o meu computador. Não Da tenho. mesma forma que eu faço uma analogia que para mim é perfeita. Eu equiparo uma equipe de trabalho a um time de futebol. Você, dono do negócio, você é o técnico. Técnico, isso aí. O técnico, ele não bota a camisa e entra no time para jogar a bola. Ele não joga. Então, você não tem que entrar no teu operacional. Você tem que conhecer como o processo funciona, porque só sabe mandar quem sabe fazer. Sim. Eu acredito nisso. Agora, você, como técnico, você tem que entender a melhor habilidade, a maior aptidão do teu colaborador e botar ele na posição exata que ele vai render o melhor para o time, para o teu time como um todo. Acho que é isso que um gestor precisa trabalhar. A gente não nasce com isso. A gente se capacita para gerir equipes, né? Por isso que eu falo que quando você sabe lidar com pessoas, você está um passo à frente, né? Você está um passo à frente. Entender, escutar, carinhar, receber, afagar, isso é importante porque às vezes as pessoas não estão num bom dia, mas se confiam no técnico, se acreditam no direcionamento e se dão sangue em campo, o time não perde, não. Cara, se você reparar, isso é estatística, não tô... Todo grande líder, 20% da capacidade dele é técnica. 20% da capacidade dele é técnica. Você pode pesquisar. E assim, tem muito, principalmente na empresa de contabilidade e direito, existe uma vaidade muito grande do sócio da empresa, que ele quer ser o melhor contador, ele quer ser o melhor advogado. E ele tem que entender que ele não é mais advogado, ele não é mais contador, ele é empresário. Exato. Isso dói, né? Isso dói às vezes, dói. Empresário. E você tem que ter o melhor contador no teu time. Exato. E tá tudo bem ele ser o melhor contador e jogar no teu time. Ele tem que ser melhor que você. É tudo nosso, tecnicamente. Não é verdade? Tudo nosso. É uma equipe. Você Sim. não tem. Quando você fala do Você tem que sistema, eu acho que já deve ter uns 15 anos que eu não fecho um balanço. Acho que deve ter uns 12 anos que eu não fecho uma folha de pagamento. Bom. E nem por causa disso, Deixa de ser meu menos, negócio né? deixou de crescer. É. É isso. A gente tem que entender que perfil você tem que... De que forma você tem que se construir para que você possa ser uma engrenagem importante no teu negócio. Mas é engraçado que se você fosse perder o seu tempo ali fazendo um balanço, você ia perder dinheiro. Certeza absoluta. Certeza, porque você não é aquela pessoa que está com hábito o dia inteiro ali fazendo aquele serviço. E esse tipo de pessoa é interessante você definir o que ele vai ser, né? O operacional, como você falou, necessita. Senão a sua empresa não gira. A gente tem que desenvolver nossas qualidades no melhor ramo que a gente é. Às vezes, o empresário, o vendedor, o relacionamento com o cliente, né? Você vai fechar o cliente. Você vai fechar um cliente. Hoje, quando você vai fechar um cliente,
Quem é que fecha o cliente? Quem faz a reunião de fechamento? Eu. Legal, legal. Só que você vai chegar num ponto que você vai concordar comigo. O tempo que você leva numa reunião de fechamento é um tempo razoável. Sim. Não é rápido, é razoável. Então, o que você vai começar a fazer? Você vai ter uma equipe comercial e você vai falar assim, ó, até determinado valor de contrato, vocês fecham. Quando for um cliente importante, que for um contrato, aí você entra. Sim. Você vai ver que é natural. O comercial nem sempre é uma realidade dentro das empresas contábeis, né? Se eu fosse colocar para vocês aqui quais são as minhas responsabilidades dentro do meu negócio hoje, a primeira delas é o comercial. Quem vende a empresa sou eu. A imagem da minha empresa está atrelada diretamente a mim. Então eu brinco lá no escritório que eu jogo o cliente para dentro, mas é a equipe que mantém o cliente dentro de casa. Mas você vende ou você indica? Eu vendo o meu negócio. Quem fecha? Você ou você indica? Eu fecho o negócio. Você fecha? Eu fecho. Isso é bom a gente saber, viu, gente? Porque... Eu controlo tudo. Essa parte, sim. A parte comercial. A parte comercial. Porque eu tenho o argumento necessário para convencer o cliente de que eu sou a melhor empresa para atender a necessidade dele. Eu tenho essa visão também, porque, assim, dificilmente um cliente que para na minha mesa, ele sai. Se eu oferecer uma proposta para ele, dificilmente eu perco o cliente. Não vou falar que não acontece, mas é raro. Além da habilidade de venda, você tem um conhecimento técnico para mostrar que o teu negócio tem capacidade de atender a dor do cliente. Samir, apareceu um cliente no teu escritório agora. Como é que você faz? Você está aqui. Então, hoje, vou te dar o desenho lá. Apareceu um cliente lá no escritório querendo contratar. A primeira coisa que elas fazem é passar o meu contato, para que ele se sinta prestigiado, que o dono da empresa vai atender ele. Sim. Eu faço o primeiro atendimento no telefone, marco uma reunião, ou é por videoconferência, ou é presencial. Ali eu peço para ele desenhar o negócio dele inteirinho para mim, e aí depois analiso a documentação que ele tem para ver se o melhor fluxo de operação dele está condizente com a forma com que ele se estruturou. Se o tipo jurídico é aquele mesmo, se o KNAI que ele escolheu é o correto, se ele está pagando a menor carga tributária para a operação dele. E aí, nesse sentido, aí ele já sente que você não é só um batedor de DARF, você não é só um fechador de folha. Você está pensando o negócio dele para que você faça com que esse fluxo de gestão de operação tenha otimização tributária, fiscal, administrativa e tudo mais. E isso traz uma segurança tremenda para ele. Mas essa análise é você que faz? Sempre. É a única coisa que eu faço hoje no escritório. E, lógico, gerir a equipe. Não é pouco, né? E eu consigo trabalhar a mente das minhas colaboradoras, porque elas precisam... Eu falei, eu não posso vender algo que vocês não podem entregar, porque senão eu vou estar mentindo para o cliente. Sim. Para mim é bem suacio. Vocês precisam estar no mesmo nível que eu, especificamente no ponto que vocês atuam. Então, eu vou vender a nossa empresa, eu vou demonstrar a capacidade que a gente tem de resolver a dor do cliente, de atender a necessidade dele, e vocês vão entregar. Eu vendo e vocês entregam. Combinado? E aí, a mágica acontece. O que é legal, né, Rafa? É que a gente tem várias partes aqui na mesa. Por exemplo, o Rafa já consegue terceirizar. O Rafael já é rico, tá, gente? O Rafael já consegue, tipo assim... Ele é outro patamar. Comercial, tudo ali, eu tô brincando. Mas assim, o Rafa já consegue ter uma equipe de comercial. Eu ainda também não consigo ter. Eu sou Samir, eu gosto daquele contato com o cliente. Primeiro é meu. E assim, primeiro contato a gente é é apegado, já viu, né? A gente é apegado ao cliente, quer conversar primeiro. Só que eu não descarto a possibilidade de ter um comercial. Não descarto, mas ainda sou apegada. Eu tô tentando desenvolver o meu comercial. Berval, sabe o que você vai fazer? Olha só, quando você vive com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, a infância inteira. Então, é natural que você vai absorver os hábitos de quem? Sim, dos pais. Com quem você vive. Então, o que eu sempre tentei fazer? Por exemplo, a Michelle trabalha lá no meu time, ela é top em fiscal, mas ela se relaciona muito bem, uma pessoa que fala bem. Eu vou tirar ela de lá, cara. Vou falar assim, Michelle, olha só, você vai aprender a fechar negócio aqui comigo. Então, o que eu faço muito? Muito. Todas as vezes que eu estou no escritório, cara, eu falo assim, ó, quando tiver fechamento, porra, tenta marcar com o cliente, faz de tudo para marcar no dia que eu esteja no escritório. Porque
Porque assim, eu acho que a gente tem que saber o que a gente é bom. Exato. E eu consigo fazer muita coisa legal vendendo. Então, o que eu faço com os caras? Exatamente assim, ó, tá nós quatro aqui. Eu falo assim, ó, esse cliente que está vindo aí, ele tem 4 empresas, o histórico dele é esse aqui. Eu vou vender para ele a contabilidade, o financeiro, a estratégia que eu vou usar é essa daqui, vamos lá. Ele leva os caras. E aí você começa, e os caras já sabem o que você vai fazer. E à medida que esses caras vão participando contigo de reuniões... Ele pega o teu jeito de negociar. Exatamente. Mas por que é legal você estar? Quem tem alçada para fechar no teu negócio? Não, mas aí você tem que dar alçada. Aí você Entendeu? tem que dar autonomia para eles. Eu recebi agora um grupo de 5 empresas que vende aparelhos auditivos. O cliente pagava num outro escritório de contabilidade um valor X. Depois que eu fiz o atendimento e dei o meu orçamento ficou uns 40% mais alto que ele. Ele falou, Samir, a confiança que eu tenho em você em 2 reuniões, eu não tenho no meu contador em 2 anos de relacionamento. Eu quero ir para a tua empresa. Mas você precisa fazer com que essa distância entre o preço que eu pago hoje e o preço que você me cobrou seja menor. Se não tivesse na mesa, a minha equipe ia travar ali. Eu falava, eu preciso ver com o nosso diretor até onde ele consegue chegar. E às vezes esse timing dá a oportunidade do cliente continuar prospectando. Então quando você está ali, é na hora. E entregar mais do que a expectativa do cliente. Esse mesmo cliente falou, Samir, eu vindo para cá, para Cabo Frio, para realizar o evento e negociando com ele dentro do carro. Ele falou, cara, quando você consegue me entregar esse orçamento ajustado aí para o que eu estou te pedindo? Eu falei, cara, amanhã eu te entrego. Eu desliguei o telefone, já liguei para a equipe e falei, ó, o desenho do cliente é esse. Qual é o menor preço que a gente consegue chegar? Qual é o custo para atender ele? X. Aí eu vi que o preço que a gente precisava cobrar estava dentro do que ele estava pedindo, botei uma margem menor para o cliente degustar o meu produto. Refaz o orçamento e me manda aqui agora que eu vou mandar para ele. Em 25 minutos ele já estava com o orçamento novo e eu tinha dito que eu só ia entregar amanhã, né? Aí olha o senso de prestígio, de proatividade. Cara, o cara não levou meia hora e respondeu que o contrato estava fechado. Mas você que faz a proposta, né? Tipo assim, você fez e tem uma equipe que monta a proposta, que faz pro cliente. Eu só dou o norte. A execução nunca é minha. Então, isso é bacana de dizer, porque às vezes as pessoas ficam tão presas nessa parte a de... cara dele. Olha como é que ele tá se sorrindo ali no cantinho. O contador é iniciante, né? Porque eu tô mais numa base iniciante das pessoas, 3 anos e meio empreendendo. Eles vão pensar assim, nossa, mas ele que faz tudo. Ele que faz a proposta, ele que desenha, ele faz tudo. Não, então assim, gente, a gente fecha, mas tem pessoas que fazem pra gente a proposta, monta, ele desenha tudo bonitinho, coloridinho, todo mundo gosta. Isso aí. E envia pra gente, a gente só finaliza. Eu ainda brinco que a gente vende conhecimento. Exato. Então, como é que você embrulha o produto que você vende? Você não pode entregar um relatório feio, num papel preto e branco, num envelope só pardo. Texto. Se você vende conhecimento, tem que ser a pasta mais bonita, o envelope mais bonito, colorido, de um jeito em que aquilo tenha um valor agregado diferente. Eu acredito nisso. Então, assim, minha dica para vocês, não economizem na embalagem do produto que vocês vendem. Sabe o que eu faço? Eu sempre pensei assim, a mente humana, ela funciona de uma forma muito normal. É como se fosse uma engrenagem que você vai fazendo algumas coisas e ela vai respondendo. Então, quando eu não mando proposta nas vezes que eu faço fechamento, porque eu acho que proposta é um tempo que você dá para o cara pensar. Proposta tem que ser na hora aqui. Eu acho que tu tá aqui, por quê? Porque na reunião, o que você vai fazer? Eu vou começar a lançar alguns gatilhos nele, eu vou ancorar ele no início, que é caro. Ó, eu vou escutar primeiro. Escutou a necessidade? Eu vou deixar o gatilho dele que é caro, no início. Que eu vou ancorar ele lá, é caro. O que é caro para ele já aceitar Exatamente. Que o teu preço vai ser maior do que o do outro. Exatamente. Aí você vai trazendo ele para emoção. Você vai falando para ele coisas que... Eu não vou falar de contabilidade, eu vou falar de coisas que façam sentido para ele como empresário, que gere valor para ele. E no final, eu vou fazer a proposta na cara dele, cara, que ele tá na emoção, e você já faz a proposta aqui, ó. Vamos fechado? Na mão. Geralmente,
geralmente o cara fecha. Geralmente o cara fecha. E se ele não fechar, ele vai vir com uma história que não é verdadeira. Porque o cara, quando ele quer dar uma desculpa, ele sempre dá uma desculpa, ele mente, ele não fala a verdade. A verdade vem depois. Fala assim, não, porque eu vou pensar. Só acontece Eu vou pensar aqui. Mas o que te impede da gente fechar agora? Aí quando você pergunta, aí vem a verdade. Não, porque o preço. Então toma. Mas por que o preço? Você achou? Quando o cara te pergunta preço, eu acho que você não pode falar assim, eu vou baixar. Não. Pô, cara, que bom que você falou no preço, porque realmente o que eu tô te entregando, eu tô cobrando abaixo do mercado. Tô fazendo um preço bem legal para você. Então, cara, são técnicas, gatilhos, que o cara fecha, bicho. E a galera tá vendo que tudo que você falou tá acontecendo. Aí eles passam o quê? A acreditar naquilo. Porra, é verdade, tá funcionando. E aí, assim, claro que a gente tem proposta, mas eu não gosto de proposta. Eu gosto de falar a proposta do valor na cara do bicho, assim, ó. Porque o cara, ele tá na emoção ali, ele apertou a tua mão, pronto. Bate contrato. Aí, quer ver um gatilho mental que você tem legal? Bota o cara para assinar alguma coisa. Porque quando o cara escreve, ele se compromete. Qualquer coisa que você manda o cara assinar, então assina aqui, o cara. Sim, cara, eu penso assim. E você tem que replicar isso como qualquer coisa. Porque tu vai ter uma hora que você vai falar assim, pô, tô começando a receber clientes que, pô, o ticket médio é mais alto. Porra, eu não vou confiar na galera, deixa a galera fechar os menores. Eu vou já pegar meu tempo e direcionar. Não, esse aqui, porra, deixa que eu fecho. Mas esse aqui, que é um ticket médio mais, pô, vai fechando até para eles irem. Que é melhor de tudo, né? A gente está aqui hoje conversando, né? Trocando ideia para a gente poder tentar ajudar quem está nos assistindo aqui a se construir melhor. E eu já vou voltar para casa hoje com uma percepção diferente, ou seja, já consigo melhorar meu processo de alguma forma para poder entregar melhor o meu serviço para quem me procura. Feliz demais de ter desenvolvido esse papo com vocês aqui. Engraçado que eu estava pensando exatamente isso, porque assim, a gente vem às vezes para mencionar um assunto e a gente acaba aprendendo mais do que mencionando, né? Realmente é muito legal essa troca de conhecimento, né? O Rafael é um cara experiente, ele pega muitos clientes por dia. A gente não, pelo menos no meu caso, eu não pego tantos assim, né? Que eu tenho que dar prioridade só aos grandões, né? Digamos assim. Mas não é a minha região não permite. O Rio de Janeiro é diferente. É um outro... Mas é uma construção, cara. Sim, são etapas que a gente precisa vencer. Todo mundo chega lá. Se tem foco, se tem resignação, se tem a crença de que é possível, as coisas acontecem. Com certeza. Fecha aí, Rafa. Então vamos fazer o seguinte, ó. O tempo tá acabando, a gente chega no final. Para fechar, a gente vai deixar a única dama da mesa fazer um encerramento. Mais que justo. Michele? Michele é que veio de mais longe, né? Mais longe. Nossa visitante. Visitante, a única mulher aqui na mesa. Então, Michele faz o encerramento do SEGcast, o último do Conte em Rio de Cabo Frio. O último SEGcast do nosso Conte em Rio. Cabo Frio, maravilhoso. Nós queremos agradecer a você que participou com a gente. Tenho certeza que eu aprendi muito aqui nessa mesa, né? A gente troca conceitos, poxa, isso é bacana a gente alterar no nosso negócio, vamos conversar, vamos evoluir. Eu tenho certeza que você aí em casa, também no conforto, aprendeu muito com a gente. Muito obrigada por compartilhar conosco e também obrigada a vocês que estão aqui comigo. Foi uma honra estar com vocês. E acompanha o SEG nas redes sociais também, é um sistema maravilhoso que eu tenho certeza que vai ajudar o seu negócio a crescer ainda mais. Beijão, gente. Tchau, abraço, pessoal. até mais. Até a próxima.